Bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live de hoje ao vivo aqui no Instagram, junto com a Kátia do Ho'oponopono e Amor. Gratidão, Kátia, gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Quem for chegando, vai dando bom dia aqui, certo? Eu estou também aqui agora afixando aqui o meu perfil Lu Ativamente. Se você ainda não me segue, siga lá. E também coloquei aqui que hoje eu vou estar dando às 19 horas do Brasil, 22 aqui de Portugal, uma masterclass especial trazendo técnicas para a gente se livrar da ansiedade, transformar a ansiedade em autoconfiança. Então, se você quiser, já vem para o meu grupo, que é o do desafio, que a gente tem aí há 5 dias fazendo, que hoje eu vou encerrar com essa chave de ouro e com essa grande masterclass, que eu vou trazer práticas, ferramentas, tá? Pessoal que está chegando, vai dando bom dia, vai dizendo aqui da onde está falando, certo? Bem importante vocês estarem aqui me colocando bom dia, da onde que eu tô falando, porque isso tudo vai fazendo a gente mexer com essa energia, fazendo esta quinta-feira ser um excelente dia com a nossa troca energética aí. Então, já vai dando bom dia, vai dizendo da onde vocês estão falando, tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, Suíça, que show! Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal que for chegando, vai dando bom dia. Vamos transformar esse dia num excelente dia, porque é nós que fazemos isso, certo? Curitiba, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Guarda, ó, a Dani, minha vizinha aqui, certo? Aracaju. Pessoal que vai chegando, vai dando bom dia, vai dando essa energia, essa troca e essa conexão. Para quem não me conhece ainda, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta, e hoje eu ensino pessoas a mudarem o seu mindset, a se livrarem da ansiedade através da ciência e da espiritualidade. Eu desenvolvi um método próprio que não só me curou, né, de uma doença crônica, doença de Crohn, uma doença totalmente psicossomática, que eu tive que me redescobrir, e ela foi a responsável por todo o meu estudo aí na neurociência, na física quântica e na espiritualidade, e também foi responsável pela minha transição de carreira, pela minha transição de país, pela minha transição de vida, e hoje eu consigo ter prosperidade em todas as áreas da minha vida, porque realmente quando a gente muda o nosso mindset, tudo muda. Não só a gente se livra da ansiedade, de todos os problemas, como a gente consegue se livrar daquela vida que a gente tinha e que a gente não deseja mais. Porque a gente precisa e merece ter uma vida leve, tranquila, feliz, saudável, equilibrada. E é assim que a vida veio. A gente veio nessa terra para isso, certo? Então, enquanto a gente pensar que a vida é um grande desafio, que é pagar boleto, emagrecer, conflitos, é mais disso que a gente vai estar trazendo para a nossa vida, tá? Quem ainda não me segue, tá aqui, Lu Ativamente, já tem lá no link da minha bio para se inscrever na Masterclass, porque é lá nesse grupo que eu vou estar disponibilizando, tá? Lá na Masterclass hoje à noite eu vou poder estar disponibilizando mais técnicas, mais ferramentas, então não perde. E aqui hoje nós estaremos falando sobre 5 sinais. Olha isso, até pode pegar papel e caneta, certo? Porque essa live de hoje vai já trazer um pouco de aprendizado que você pode anotar, escrever, imagina hoje de noite lá na Masterclass, tá? 5 sinais que a ansiedade está te atacando e que muitas vezes você não percebe. Por que eu estou trazendo esse tema? Lá no meu grupo do desafio, que eu venho aí há 5 dias trabalhando, uma das perguntas foi assim: Lu, eu vejo as pessoas ansiosas e eu não sei se eu sou ansiosa. Então, essa pergunta
tá? Me fez criar esta live de que 5 sinais que a ansiedade está nos atacando e que muitas vezes a gente não percebe que estamos na ansiedade, tá? Então, bora pro primeiro sinal aí. E assim, gente, eu vou estar colocando aqui e vocês vão me colocando nos comentários se vocês, por acaso, estão passando por esse desafio, por esse sinal, tá? Que tá gerando ansiedade que muitas vezes você não percebe. Coloca aqui primeiro para mim já quem acha que não é ansiosa, mas que pode ser. Olha para as pessoas e diz assim: ah, essa pessoa é ansiosa, mas que de alguma forma também pode se sentir ansiosa. Então vamos lá. Primeiro sinal que a ansiedade está te atacando e que muitas vezes você não percebe é quando você paralisa, sabe? Stop. Diante de escolhas relativamente simples na vida. Por exemplo, às vezes você tá no supermercado. Vamos pensar numa coisa mais corriqueira impossível. Eu estou no supermercado, mas eu vou comprar leite, por exemplo. E eu paro na frente do leite e fico, eu não sei se eu levo leite de aveia, eu bebo leite vegetal, né? Mas quem bebe leite com lactose. Não sei se eu pego com lactose, sem lactose. Aqui em Portugal chama meio gordo, ou integral, ou desnatado, ou semi-desnatado, como tem no Brasil. Tá? Ou eu pego leite de aveia, leite de soja, leite de amêndoas, de coco, enfim. Tô dando um exemplo corriqueiro e bobo, que é o tipo de leite. E aí, às vezes, tu fica ali paralisada, olhando aqueles leites e não sabendo qual escolha tomar. Claro, às vezes tu não sabe ainda qual leite tu gosta e tu quer experimentar um outro leite. Mas eu tô dando um exemplo, por quê? Porque muitas vezes a gente paralisa diante de escolhas muito simples. E além de perder tempo e energia, você tá gastando um cartucho, como a gente diz lá no sul, né? Você tá gastando um cartucho, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem um número limitado de decisões por dia. Nós temos um número limitado de decisões. Por isso que as pessoas importantes, como os presidentes, as pessoas assim, que requer, né, muitas decisões, uns administradores, CEOs e tal, as coisas simples, como às vezes a escolha da roupa, elas delegam para outra pessoa. Por quê? Porque escolha simples não pode perder uma decisão ou te paralisar. E se você paralisa na frente do supermercado, na frente da prateleira de leite, na frente da prateleira de sabão em pó, tô dando um exemplo muito corriqueiro, mas que nós mulheres temos que fazer isso quando estamos no supermercado. Se você paralisa nessas decisões simples, significa o quê? Que é um sinal que você está ansiosa, tá? Então, paralisar diante de escolhas muito simples é o primeiro sinal de que a ansiedade está te afetando, tá? Às vezes, gente, essa paralisia também pode ser para dar uma resposta simples para alguém. Por exemplo, você recebe um WhatsApp e aí você tem que responder. E aí você fica ali, mas o que eu vou responder? O que eu vou dizer para essa pessoa? Porque não sei. Tô dando alguns exemplos, mas que isso acontece muito, tá? Coloca aqui para mim, sim, 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 quem acha que paralisa nesse primeiro sinal, certo? De paralisar diante de escolhas simples. Segundo sinal, que a ansiedade está te atacando. Você não reconhece as suas emoções, principalmente na hora que elas estão acontecendo, tá? Então, muitas pessoas, elas vão pensar, até podem colocar aqui algum exemplo, tá? Ela recebeu um WhatsApp que a deixou com raiva. E antes de tu administrar esta raiva,
tu não reconhece que tu tá com aquela raiva e tu já normalmente ataca. Recebi o WhatsApp, fiquei furiosa, com raiva, e eu, pum, respondo naquele mesmo evento com raiva. Qual é a questão aqui muito importante? Ó, tem algumas pessoas que estão colocando sim, tá? Que já no primeiro sinal já se reconhecem que estão aí sendo tomadas pela ansiedade. O segundo sinal, não reconheço a minha emoção. Então, aquele WhatsApp me deixou com raiva e eu não administrei a minha emoção e já reagi com raiva. A grande questão, se isso acontece... Bom dia, pessoal que vai chegando, vai dando bom dia aqui. A gente já está rolando aqui no segundo sinal que a ansiedade está te atacando, certo? Então, bora lá. Então, olha bem. É importante... Olha a pergunta que veio aqui, ó. É bom treinar quando está com ansiedade? Eu não sei se tu está falando treinar o corpo ou a mente, tá? Porque o que eu ensino é justamente treino mental, certo? E o treino mental, ele é fundamental o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro a gente está recebendo estímulos através dos nossos 5 sentidos. O nosso cérebro tá o tempo todo. Por isso que eu estou trazendo aqui alguns sinais que mostram que a gente tem ansiedade. Está com a ansiedade nos atacando. Mas a gente tem que treinar o tempo inteiro, certo? Tanto físico quanto mental. Claro que o físico não sempre, né? Não o tempo todo. Mas o mental, gente, a gente tem 60, 70 mil pensamentos por dia. Se você não estiver treinando esses 60, 70 mil pensamentos, quem vai estar te dominando são eles, tá? Sim, treinar, treino físico, vai ajudar você a ter uma outra química cerebral, tá? Você provavelmente vai conseguir, sim, você vai ter, se você está treinando o seu corpo, tá? É importante porque vai gerar dopamina, serotonina, enfim, outras químicas e diminuir o cortisol, certo? Assim já diminui a ansiedade. Mas eu também estou falando de treino mental, que é o tempo todo. Por isso que eu estou trazendo aqui alguns sinais, 5, que a gente passa, vive e não reconhece, tá? Agora, vamos lá. Eu não reconheço as minhas emoções. Então, eu recebi o WhatsApp, fiquei com raiva, ataquei. E qual é a lei universal, gente? Todos nós temos que somos subjugados a essa lei, que é o quê? O que eu estou emanando é o que eu vou receber. Então, se eu respondi aquele WhatsApp com raiva, sem reconhecer a minha emoção, o que necessariamente eu vou receber? Mais raiva. Mais raiva, tá? Então, por isso que é importante a gente reconhecer as nossas emoções. Por isso que eu tô falando da importância do treino mental, que inclusive hoje na Masterclass eu vou explicar muito mais aprofundado isso, tá? Por quê? Porque se eu não reconheço as minhas emoções, o que vai acontecer? Eu simplesmente reajo. E isso eu vou explicar lá, vou mostrar o cérebro, é o que a nossa amígdala cerebelar faz. Ou a gente ataca, ou a gente foge, como é o sinal 1 aí que eu falei, tá? Então, muito cuidado, certo? Tem uma pergunta aqui. Já reparei que o café é um gatilho para minha ansiedade. Se eu exagero, fico ansiosa demais. É porque a cafeína... Gente, o terceiro aqui sinal que eu vou falar, vai falar de coisas no nosso corpo, tá? Obviamente, toda alimentação, tudo que eu ingiro, certo? Comida, bebida, vai afetar a minha energia, vai afetar a minha ansiedade, vai afetar a descarga química de neurotransmissores que eu tô colocando no meu corpo, tá? Então, obviamente, então o café é uma coisa para se tirar cada vez mais. Eu consegui tirar bastante o café da minha vida, tá? Praticamente total, substituindo pelo chá, tá? Pelos chás, né? Porque tem vários tipos também de chás. Mas quando tu começa... E eu era daquelas pessoas, gente, que dizia assim, ó... Nem quando eu tava doente, quando a minha mãe me dava chá, eu dizia... Ai, que coisa!
sabe? Só quando estava doente. Hoje, eu criei um novo hábito que eu adoro chá, certo? Tudo é criação de hábitos, gente. Isso que eu estou trazendo de treino mental, que eu já ajudei mais de 2.000 pessoas a modificarem a sua vida através de treino mental, tá? E a minha própria vida, como eu contei no início, né, da minha doença crônica, faz 5 anos que eu não tomo medicação. Os médicos me disseram que era crônica. O Google me disse que ela é crônica e ela tá inativa em remissão. Isso é o quê? Treino mental. E se a Luciana não treinar todo santo dia, eu vou voltar para pessoa ansiosa. Por isso, inclusive, que eu escrevi este livro, porque eu era essa pessoa, tá? Só que eu acredito na prática, gente, certo? Eu acredito na prática, por isso que aqui no meu livro tem um workbook, que é um caderno de atividades. Por quê? Porque se a gente não praticar, toda a teoria vai por água abaixo. Porque você não está fazendo, você não está aplicando, tá? E eu e mais de 2.000 pessoas já transformamos a nossa vida através de práticas simples, mais eficazes de controle mental. E você que está aqui nessa live não só pode transformar a sua vida, como está aqui querendo isso, fazendo já um pouco disso, ouvindo um conteúdo que vai te fazer despertar. Opa, peraí, eu também posso mudar a minha vida. Eu também posso ter uma vida mais leve, mais feliz, tá? Como treinar mentalmente? A pergunta, vem para a Masterclass de hoje de noite, gratuita, que eu vou explicar isso melhor lá, tá? Isso é como fazer. Hoje, o nosso tema são 5 sinais para a gente ver como a ansiedade pode estar nos atacando e a gente não está percebendo, certo? Então, vamos lá. O terceiro sinal, e não menos importante, eles não estão na ordem de importância aqui, certo? Terceiro sinal que a ansiedade está te atacando. Não dormir direito ou sentir a sua energia oscilando muito durante o dia, tá? Tu tá super bem disposta, super legal e tal, e daqui a pouco dá aquela bad, certo? Essa oscilação muito grande de energia. Gente, é natural, tá? Inclusive hoje na Masterclass eu vou falar sobre a tabela vibracional do Dr. David Hawkins, tá? Então, gente, já entra lá no meu grupo, porque é lá que eu vou disponibilizar o link para hoje de noite. Essa Masterclass vai estar imperdível. Gratuita, tá? Eu vou estar dando lá coisas que eu cobro muito caro nas minhas mentorias. Então, não perca, tá? 19 horas Brasil, 22 de Portugal. Não fica gravado, bota um lembrete, certo? Mas essa oscilação vibracional que a gente tem durante o dia, ou não dormir direito, é um sinal de que a ansiedade está nos atacando. Por que eu falo? Agora há pouco eu falei da alimentação, do café, do treino, né? Tudo isso tem a ver com como a gente está descarregando neurotransmissores no nosso corpo. Agora, o sono, gente, tá? A amígdala cerebelar, que eu vou explicar bem, mostrar isso de noite hoje na Masterclass. Esta amígdala cerebelar, o que acontece? Eu passo o dia inteiro, como alguém colocou aqui, sobre o café. Então, eu fico estimulando ela o dia inteiro, com café, a cafeína, com medo, com preocupação, com dúvida, com insegurança. Eu passo o dia inteiro dando esse estímulo no meu cérebro. Aí de noite, eu digo, beleza, vou dormir. Aí eu deito e o que acontece? Uma banda de rock pesado, metal, começa na minha cabeça e eu não consigo dormir. Que lindo, né? Aí eu digo, às vezes para minhas mentoradas, elas dizem assim, essa noite eu não dormi muito bem. Aí eu disse, que lindo, tu deve ter passado o dia inteiro dando um monte de estímulo para tua amígdala cerebelar. Chega de noite, tu quer dormir, e o que acontece? Essa sinfonia na tua cabeça. E aí
vem a insônia, aí no outro dia eu já não tenho a disposição, aí a minha energia vai oscilar muito mais. Então, esse é o terceiro sinal que a ansiedade está te atacando e você não está percebendo. Não negligencie os sinais. Não negligencie. Ah, eu não estou dormindo direito, é natural. Não é natural. O natural é você ter um sono restaurador. Até porque no sono é uma das maiores formas de nós resgatarmos toda a nossa energia mental e emocional, certo? Tá? Então, a gente precisa, ó, botar aqui nada que um F1 não melhore. Exato. Só que para isso, o que eu preciso? De uma boa noite de sono. Eu preciso equilibrar essa gangorra que são as nossas emoções durante o dia. E para isso eu também preciso reconhecer que era o sinal 2, tá? Isso tudo eu vou explicar melhor hoje à noite lá na Masterclass. Então, já começa a me seguir, entra no link da bio e cai lá pro grupo, que é onde eu vou despachar o link para hoje à noite, tá? Quarto sinal que a gente tá com a ansiedade nos atacando. Ou dizer sim para tudo e todos, quer dizer, não saber colocar os seus limites, tá? Ou dizer não e ficar com culpa. Olha isso. Muitas das minhas mentoradas aprenderam já, e você que está aqui também pode aprender, porque você está aqui, você quer evoluir, você quer entender e saber melhor. Coloca aqui bota aqui para mim sim, escreve sim. Quem quer aprender a colocar limites, a ser respeitada, a conseguir dizer, tá, as suas necessidades e se sentir respeitada. Coloca sim aqui para mim quem acha que ainda não consegue colocar esses limites, tá? Por quê, gente? Vamos lá. Se eu digo sim, querendo dizer não, ou se eu falo não e me sinto culpada, o que eu tô fazendo? Gerando ansiedade. Porque necessariamente o que eu vou ficar pensando? O que os outros vão achar? Será que eles gostaram? Será que eles não gostaram? Será que eu tô fazendo certo? O que é esse monte de será, gente? Dúvida, preocupação, medo, sem de luz. Qual é o processo? Ansiedade, tá? Então, muito cuidado, porque essa é uma forma mascarada que a ansiedade tá te pegando e você não tá percebendo, tá? Então, esse quarto sinal, ele é muito importante, porque se você tá dizendo sim quando gostaria e deveria dizer não, ou se você tá dizendo não, mas sente culpa depois, a ansiedade está te pegando aí. Porque necessariamente depois você vai para esse tipo de pensamento. Ai, vai para a culpa. Ai, que monstro que eu sou porque eu disse não para o meu filho, por exemplo. Tá? Ou você diz sim querendo dizer não. Então você está dizendo não para você mesma. E aí você vai se sentir o quê? Desvalorizada, desrespeitada e tudo mais, tá? E o quinto sinal que a ansiedade está te pegando. Vocês estão anotando esses sinais, gente? Certo? Vou recapitular. O primeiro sinal que a ansiedade pode estar te atacando: paralisar em escolhas simples, tá? Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, não reconhecer as suas emoções. Normalmente você ataca e não me dou conta que eu tô com raiva, que eu tô com medo, que eu tô com tristeza, que eu tô com apatia, enfim, tudo isso, tá? Terceiro sinal que eu tô com ansiedade e não me dou conta. Tenho dificuldade no meu sono, não é um sono restaurador ou oscilo muito energeticamente durante o dia. Quarto sinal que a ansiedade está me atacando. Ou eu não sei colocar limites e digo sim para os outros, querendo dizer não, ou digo não e sinto culpa, tá? E o quinto sinal
E esse aqui é um dos que a gente mais faz, tá? Quando a ansiedade está batendo, é o seguinte: a gente foge de situações de conflito, certo? Quem aqui tem consciência, coloca assim, quem tem consciência, que coloca coisas para baixo do tapete, como a gente diz, que é o quê? Ah, eu tenho que resolver isso, mas eu vou botar isso para baixo do tapete. Vou resolver depois. Eu tenho que resolver isso, mas eu tenho que falar com meu namorado, com meu marido sobre tal coisa, mas eu sei que isso vai ser desagradável, vai gerar conflito, então eu não vou falar. Coloca aqui para mim, sim, quem está colocando coisas para baixo do tapete, porque está fugindo de ter conversas desafiadoras, decisões importantes por causa disso, tá? Gente, eu vou dizer para vocês que eu também já fiz isso. Eu já fiz muito isso, tá? De colocar decisões para baixo do tapete. E aqui a gente tem ainda um outro probleminha aqui no nosso cérebro, que é o quê? A gente acha que botando para baixo do tapete essas coisas, que a gente tem que tomar decisões e tal, o que a gente faz? A gente acha que isso vai se resolver sozinho. Olha que grande ilusão da nossa mente. Por isso que a gente tem que treinar a nossa mente o tempo todo. A gente tem a ilusão de que isso vai se resolver num passe de mágicas. Eu também fiz isso. 2 anos que meu casamento já estava acabado praticamente, falido. E eu fiquei 2 anos. Não, a gente vai conversar, a gente vai buscar uma outra situação, a gente vai buscar isso, aquilo, aquele outro. Tem casos que podem, sim, se os dois estiverem dispostos a mudar, se os dois buscarem ajuda, pode. Mas quando um só busca e tu continua tendo indiferença do outro lado, que foi o meu caso, tu passa 2 anos tentando botar para baixo do tapete. Não, porque ele vai mudar. Porque eu vou fazer assim, assado, e eu vou conseguir fazer ele mudar. Gente, isso é ilusão da mente, tá? A não ser que a pessoa realmente queira mudar, os dois queiram mudar, que foi o meu caso que não aconteceu, certo? E aí, o que eu tive que parar e ver? Que justamente vamos parar de botar para baixo do tapete. A gente tem que chegar num consenso, num acordo. E se eu não chegar, ok, mas alguma coisa, então eu tenho que decidir. Mesmo no meu caso, que foi o divórcio, que não foi nada fácil. Ainda mais eu estava doente, eu estava ainda, foi antes da minha cirurgia de tirar um pedaço do intestino. Eu tinha crises constantes, tá? Que eu tinha que ir para o hospital praticamente toda semana. Eu tinha 2 crianças pequenas para cuidar, para criar, certo? Meus filhos, na época que eu pedi o divórcio, eles tinham 3 e 1 ano. Então, eu tinha mais esse desafio, que eu sabia que ia ser só comigo. E eu estava desempregada. Eu conto aqui no livro, eu estava com os 3 Ds, tá? Que nos geram ansiedade, que era desemprego, divórcio, doença. E ainda tem mais alguns que eu falo, que é depressão e desemprego, né? Bom, desemprego eu falei. Tem mais um, tá? Que normalmente são os nossos picos de ansiedade, certo? Então, olha só, eu tinha 3 Ds juntos e eu fugia de pedir o divórcio, mesmo sabendo. Então, a gente tem essa ilusão da mente que as coisas vão se resolver sozinha. Ó, a Luma tá botando aqui, ó, eu tive ansiedade social ano passado e não conseguia fazer e ver ninguém. Melhorei muito. Melhorei depois de parar de fugir desse desafio. Tá vendo? Olha bem, gente, o que eu tô dizendo. Um sinal, tá? Que a ansiedade tá batendo. E seja social, seja ansiedade física, que eu tenho crises, que eu tenho taquicardia, que eu tenho sintomas físicos, esse é mais fácil de perceber, né? Mas pode ser uma ansiedade por causa de um relacionamento, pode ser uma ansiedade porque eu tô trabalhando num lugar que eu não me sinto valorizada, que eu tô lá só por causa do dinheiro. Vai dar ansiedade, vai, escreve isso, tá? Muito cuidado.
Vai ser uma ansiedade, porque eu não estou conseguindo ver os meus filhos bem. Pode ser, tá? Tem uma série de situações que podem estar nos dando ansiedade, certo? Agora, se eu ficar fugindo, botando para baixo do tapete da causa da ansiedade, como foi eu em relação ao meu casamento, tá? Que estava já gerando doença, eu estava desempregada, eu tinha 2 crianças pequenas para criar, não sabia como, certo? Não me sentia sozinha, desamparada, mesmo tendo os meus pais que poderiam me ajudar. Como que eu vou criar 2 crianças sozinha? Tendo que trabalhar, tendo que cuidar de casa, de filho, de tudo. Gente, eu passei por isso, vocês também vão passar por vários desafios. Agora, qual é a grande diferença? Por que eu consegui? Porque eu treinei a minha mente, certo? Eu treinei a minha mente. E hoje, isso fez o quê? Eu não só mudar a minha vida, como mais de 2.000 pessoas que também treinaram a sua mente e colocaram-se como protagonistas da sua vida. E se você está aqui vendo essa live, você também quer isso. Você também pode tudo. Quando você assume o protagonismo da sua mente e não deixa essa mente barulhenta, essa mente maluca que a gente tem, tomar conta, tá? Não acredite em tudo que a tua mente está te dizendo. Esses 60, 70 mil pensamentos, a grande maioria, 95% deles, são repetitivos. Por quê? Porque eles estão cada vez mais trazendo você para uma realidade que não é verdade. E é aí que tá. Por que a gente tem ansiedade? Eu trouxe hoje 5 sinais que a ansiedade pode estar te pegando, né? Realmente tirando a sua vida. Porque uma pessoa ansiosa, ela perde vida. Ela perde tempo, certo? Porque ela fica andando em círculos. E eu já passei muito por isso. E eu tô dizendo, inclusive hoje na Masterclass, eu vou falar sobre o ciclo do fracasso, tá? Que é esse ciclo que eu fiquei no fracasso muito tempo. Antes de começar a treinar a minha mente, de estudar neurociência, física quântica, aplicar, praticar, porque é essa a grande diferença do que eu faço, porque a maioria das pessoas falam sobre ansiedade. Teoria não vai funcionar. Tem que ter prática, tem que ter treino. Por isso que agora há pouco, quando eu falei aqui, tá? Não, o nosso corpo, a gente não tem que treinar, seja em casa ou na academia, tu não tem que fazer alguma coisa para ter resultado. O cérebro é a mesma coisa. Não adianta tu saber toda a teoria sobre ansiedade. E se tu não praticar, não vai dar resultado. Eu acredito em prática. E por isso que na Masterclass hoje eu vou falar de prática, tá? Agora, olha bem, se você tá aqui, é porque você tem consciência e você sabe que você pode mudar, tá? Quem tá aqui hoje, eu quero ver hoje de noite na Masterclass. Porque são pessoas que estão realmente assim, ó, dispostas a querer mais da sua vida e não deixar a ansiedade tomar conta. E se eu conseguir, você também consegue. Deixa eu ver aqui. Parabéns por conseguir segurar a barra. Fiquei desempregada no passado e foi terrível. E não tenho filhos. Olha isso. Então, imagina eu com 2 crianças pequenas, 2 bebês praticamente, para cuidar, para criar, desempregada, tá? E doente. Olha bem, não foi fácil, gente. Mas foi isso que eu usei como trampolim para estudar, para crescer, para me desenvolver. E hoje, mais de 2.000 pessoas já mudaram a sua vida por causa disso. E sabe o que eu sempre digo para elas, quando elas me mandam mensagens lindas, dizendo assim, Luto, me ajudou a mudar a minha vida e tal? Eu digo, obrigada. E reconheço, tá? Só que o meu maior case de sucesso tem que ser eu. E se eu parar de treinar minha mente, gente, minha doença volta, tá? Minha doença volta, tudo volta. Porque é um treino constante. Olha o que eu falei agora. O corpo e a mente tem que ser treino, de prática. E você que está aqui hoje tem que aprender. Por isso que eu estou te dizendo, vem para a Masterclass gratuita à noite.
que lá eu vou falar melhor como que a gente vai fazer isso, tá? Tem essa ansiedade também que mexe com o corpo inteiro, terrível. Se já tá no corpo físico, como foi o meu caso, de uma doença de Crohn, é porque os seus 3 corpos anteriores, mental, emocional e espiritual, já adoeceram, tá? Porque o nosso corpo físico, essa matéria, certo? Se você tá tendo sintoma... Gente, hoje eu penso assim, ó, se eu tenho uma dor de cabeça, eu digo para mim mesma, Luciana, que porcaria, bem assim eu falo comigo, nesse diálogo interno, que porcaria que tu tá pensando que tu tá com dor de cabeça. Qual é o medo? Qual é a tristeza? Qual é esse diálogo interno, essa novelinha mexicana que eu tô contando pra mim que tá me fazendo ficar com dor de cabeça? Gente, dor no corpo, em qualquer parte do corpo. Nas minhas mentorias, eu com as minhas mentoradas, eu pergunto muito quais são os sintomas, porque o sintoma ele tá te dizendo necessariamente de uma dor emocional, dependendo onde da dor emocional. Então, eu começo a minha mentoria, quais são os sintomas? Porque ali o corpo tá gritando qual é a dor. Que pode ser por medo, por preocupação, pode ser por culpa. Culpa dá muitas dores no corpo. Cuidado, tá? Muitas das dores que a gente tem é uma culpa e a culpa tá aqui, ó. Certo? A culpa, ela não é real. A culpa, ela tá aqui. Certo? Agora, você que está aqui ouvindo essas coisas todas, e eu sou grata que quem está aqui compartilhando e trocando essa energia comigo, tá? Você quer mais a sua vida. Você quer mais a sua vida, eu tenho certeza. Então, se você quer viver essa vida com qualidade de vida, leveza, tranquilidade, prosperidade, que é uma coisa que eu só fui próspera em todas as áreas da minha vida, depois que eu mudei meu mindset, que eu comecei a praticar técnicas. Antes eu não era próspera. Eu até não tinha problema porque eu não sabia, né? Eu era professora, concursada, tinha minha casa própria, meu carro, vivia no cheque especial. Por quê? Porque a minha mente não era próspera. E eu não estou falando só de dinheiro. É muito interessante, eu tenho uma mentorada muito querida que se tornou minha amiga, e ela, para vocês terem uma ideia, ela é auditora da Receita Federal no Brasil. E eu tenho uma outra amiga dela e minha, né, que também veio ser minha mentorada, que trabalha no Tribunal de Justiça em Brasília, tá? E teoricamente elas têm um salário maior que o meu enquanto terapeuta. Teoricamente. E ela mesma me disse assim, essa que trabalha na Receita Federal, que é auditora, ela disse assim, Lu, tu é a pessoa mais próspera que eu conheço. Por quê? E ela não estava falando de dinheiro, de salário. Porque prosperidade não é só o salário. Ela disse assim, tu consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo. Tu realmente viaja. Tu viaja e tu conhece aquele lugar, tu internaliza aquele lugar. O ano passado eu morei em 4 lugares diferentes, 4 países diferentes. Trabalhando, ajudando as pessoas, seguindo o meu propósito, colocando todo o coração, todo o amor nesse propósito que eu tô aqui agora, seguindo o meu propósito de falar, de despertar as pessoas, de trazer consciência, e vocês que estão aqui já estão de parabéns, porque querem mais disso, tá? E o que acontece? Tu consegue ter um ótimo relacionamento com as pessoas, tu tem um ótimo relacionamento com os teus filhos, tu te dá bem com todo mundo. Então, tu tem saúde para dar e vender hoje, tá? Então, isso é ser próspero. Tu tenho dinheiro para fazer essas viagens e para viver onde eu quero, né? Então, gente, isso é prosperidade. Não é o quanto você ganha que é prosperidade. Prosperidade é você ter equilíbrio nas suas relações, as pessoas te valorizarem, certo? Hoje de manhã eu me emocionei, minha filha me mandou no Instagram uma, uma mensagem, né? Lá, um carrossel era, que falava de que a casa estava uma bagunça e que a mãe gritava e mandava todo mundo tomar banho e que não sei o quê. E que ela entendia que às vezes o limite, né? A cobrança
era uma forma de amor. E foi isso que aconteceu quando eu tinha meus filhos pequenos, né? Eu amava, mas ao mesmo tempo eu também tinha que cobrar, eu também tinha que educar, porque eu era pai e mãe ao mesmo tempo. Então eu tinha o papel da mãe e do pai. Imagina, equilibrar esse amor e não ser uma super protetora e nem uma carrasca. E hoje, quando a minha filha com 26 anos me manda isso de manhã, como ela mandou direct, eu me emocionei muito, muito, porque eu disse, deu certo, mesmo sem saber. E hoje ela está aqui em Portugal, tem o emprego dela, tem a vida dela, tem o marido, a cadela, enfim, e está feliz. E é isso que é a prosperidade. É ser feliz, independente das coisas. Porque eu não posso controlar as coisas externas. O que eu posso controlar? Meu pensamento, minhas emoções, minhas palavras e minhas ações. Só isto. E quando eu aprendo a gerenciar isto, que é o que eu faço nas mentorias, que eu vou falar hoje muito na Masterclass, gente, vem para essa Masterclass gratuita. O que eu vou entregar lá, normalmente eu cobro bastante para entregar. Então, não perde essa oportunidade, tá? Entra pro grupo. Lá no grupo, daqui a pouquinho, eu já vou estar disponibilizando o link, tá? 10 horas do Brasil aí já vai ser disparado o link da Masterclass de hoje, tá? Então, quando tu vê que isso deu certo, não foi porque eu sou melhor do que qualquer pessoa, não. Eu sou uma pessoa que pratica, que treina e que consegue parar de procrastinar, de ter disciplina, tudo isso. Não, tem um monte de coisa que não é fácil para mim. Treinar o corpo, por exemplo, toda terça, quinta e sábado é um desafio. A minha personal que eu diga, né? É um desafio. Por quê? Porque ainda não é uma coisa fácil. Mas é o quê? É treino. É vou fazer, tá? E assim é para tudo, tá? Gente, antes de nós terminar, eu vou pedir 3, 4 minutos para só fazer uma breve meditação, uma reprogramação. Quem me segue sabe que eu sempre faço isso nas minhas lives. Toda quinta-feira eu tô aqui com a Kátia, do Ho'oponopono Amor. Tenho o maior carinho, né, também por vocês, todos que estão aqui por esse canal. Lá no meu Instagram é às quartas-feiras. E hoje à noite tem essa Masterclass imperdível. Lá eu vou falar do como fazer isto, tá? Quem puder agora relaxar um pouquinho, deitar, sentar, respirar junto comigo, ótimo. Quem não puder, ouve que os downloads que o criador, criadora de tudo que é, também vai colocar, certo? Então, vou te convidar para fechar os olhos, a respirar lento e profundo. Deixa o ar entrar e sair livre, de preferência pelo teu abdômen. Deixa essa respiração tomar conta do teu corpo agora. E foca a tua atenção somente no movimento do teu abdômen e na tua respiração. Tudo isso que está pipocando na tua cabeça, imagina que as nuvens, como o vento, estão levando todos esses pensamentos conturbados. Foca a tua atenção somente na respiração, no movimento no teu abdômen. Imagina que no teu peito tem uma luz branca dourada. E esta luz agora te conecta lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão. E você está envolvido num tubo de luz. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que seja retirado todo o medo, toda a dificuldade de acreditar em si mesmo, toda a sensação de insuficiência que qualquer uma das pessoas aqui agora sintam, que isso tudo seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo. Sinta toda essa densidade, esse peso indo lá para o alto, para a luz de Deus. Está feito?
está feito, está feito. Agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de leveza, de paz e equilíbrio. E que é possível, seguro e permitido nós termos uma vida leve, em paz e equilibrada, sem nenhuma restrição, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz verde entrando pelo topo da sua cabeça, passando por cada um dos seus chakras, células, e essa luz verde vibra agora ao redor do seu corpo, trazendo esta nova configuração que vai continuar reverberando em todo o seu caminho. Respira lento e profundo, conecta com a luz branca dourada do seu coração. A equipe multidimensional vai continuar trabalhando nesse campo. A gente agradece todo esse apoio. Conecta com a terra, lentamente vai voltando, abrindo seus olhos. Vão me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Coloquem aqui como é que vocês estão se sentindo depois dessa breve reprogramação, meditação. Gente, é um prazer sempre estar aqui com vocês, tá? Quem não me segue ainda, vai lá, Lu Ativamente. Tá lá no link da bio o chat do WhatsApp. Entra no grupo, que daqui a pouco eu já vou liberar o link do Zoom para hoje à noite. Masterclass gratuita. Não perde essa Masterclass, que tudo isso que eu falei aqui, trazendo esses 5 sinais, tá? Para que a gente não deixe essa ansiedade nos atacar. A gente vai aprofundar isso hoje, tá? Então, cuidado. Se você tiver um desses sinais, a ansiedade já tá te pegando. E se a gente não treina a nossa mente, com certeza a ansiedade tá te pegando, tá? Muito bem, depois da meditação. Obrigada, Mônica. Gratidão, Márcia. Gratidão, Elma, Gleice. Pessoal que tá dizendo aqui que tá se sentindo muito bem, certo? Espero todos vocês hoje à noite na Masterclass, tá? Que vai estar incrível. Eu tô preparando com muito carinho. Já me segue lá, já entra no grupo, certo? Que daqui a pouco eu já vou começar a disparar lá o link para a Masterclass gratuita, tá? E tô esperando todos vocês lá, tá bom? Beijo no coração, gratidão, gratidão, Kátia. Fiquem com Deus e até a próxima.